Para corrigir a sobrancelha, eu utilizei a pomadinha da Fucalure, na cor 02 Chocolate. E agora estou recortando a sobrancelha com essa paletinha da Max Love, com auxílio de um pincelzinho língua de gato pequeno. Deposito todo esse corretivo por toda a pálpebra móvel, para também estar servindo como fixador de sombra. Logo em sequência, eu venho e dou acabamento com a esponjinha, assentando melhor esse corretivo na pele, deixando a pálpebra lisinha e uniforme. Agora, com a máscara de sobrancelha da Luisance, eu aplico por toda a extensão dos fios, deixando eles bem penteadinhos no lugar e com aspecto mais natural. Com a paletinha da Beauty Glazed, que eu comprei no AliExpress, e com o pincel E243 da Florenza, eu deposito por todo o côncavo essa sombra mostarda. Primeiro eu deposito, construindo a intensidade da cor. Vou depositando até eu ver que ficou num tom legal. E depois eu venho esfumando. Faço a mesma coisa ali no outro olho. Essa paleta, ela é muito pigmentada. Eu achei que valeu super a pena o investimento. Caso vocês queiram comprar e estejam na dúvida sobre a qualidade do produto, eu super indico para vocês. É a segunda vez que eu estou utilizando ela. E eu estou super apaixonada. Eu gostei bastante da diversidade de cores. Vai dar para trabalhar muitas makes bafônicas bem diferentona. Agora, com o pincel E235 da Florenza, eu aplico a sombrinha bege da paleta ali rente à sobrancelha. E em sequência eu venho com a sombra mais vinho, um vermelho mais fechado, e vou depositando logo abaixo da sombra anterior. Eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu aplico ali um pouco abaixo da primeira, construindo a intensidade da cor. E depois eu vou esfumando essa sombra com um pincel menor. Essa sombra dessa paleta são muito fáceis de trabalhar com ela. Fáceis de esfumar, fácil de fazer o degradê das sombras. Aí eu faço a mesma coisa ali no outro olho, vou depositando, construindo a intensidade da cor, até ver que ficou legal, os dois olhos iguais. Depois eu volto com o pincel O132 da Dye Makeup, e com a mesma sombra vermelho mais fechado, eu vou esfumando a mesma sombra que eu apliquei anteriormente. Agora, com o pincel O132 e a sombra marrom, esse é um marrom mais fechado, um marrom um pouco mais frio, eu aplico logo abaixo da segunda sombra, intensificando ali na região do côncavo mesmo. Eu deixo essa sombra bem escurinha mesmo, vou escurecendo, intensificando a cor bastante aos pouquinhos, vou deixando ela bem escura, para que na hora que eu for fazer o recorte possa aparecer com mais facilidade. Aí, vou esfumando as bordinhas. No outro lado, eu faço a mesma coisa, aplico abaixo da segunda sombra, deixando ela mais ali no côncavo mesmo. E vou depositando essa sombra mais em formato mais arredondado. Volto dando aquela intensificada para ver que os dois olhos estão iguais. Esfumo as bordinhas, deixando tudo muito bem esfumado. Agora, para fazer o recorte do côncavo, eu estou utilizando um pincelzinho língua de gato pequeno e o corretivo da Natura Aquarela na cor 01, o mais clarinho.
E vou fazendo recorte ali. Ela tem um olho bem grande, bem bom de fazer esse tipo de maquiagem, porque já facilita bastante. Aí eu peço para ela olhar para cima para ver se tá na altura certa e venho acertando as bordinhas. Tem que ter bastante paciência para deixar os dois olhos iguais, na mesma altura. E as bordinhas bem definidas mesmo, porque o legal da maquiagem são essas bordas bem marcadinhas, bem perfeitinha, bem alinhada. Esfumo o final ali com o dedo, tirando a marcação da sombra para o corretivo. Agora eu venho selando todo esse recorte, todo esse corretivo com a sombrinha bege, um pincelzinho pequenininho de aplicação de sombra. Eu venho depositando toda essa sombra por toda a região que eu fiz o recorte anteriormente. Só para estar selando mesmo essa pálpebra. Aí no final ali eu volto com a sombra vermelha, mais vinho, depositando mais na diagonal. E em sequência eu pego um pouquinho da sombra marrom fechado e deposito um pouco depois da sombra vermelha. Agora com o pigmento da Fucaluri, na cor Golden Peach, referência 07, eu deposito um pouco do produto na tampinha e uma gota do diluidor da Ana Paula Massal e 2 gotinhas mais ou menos da cola líquida da Fand. Fazendo uma pastinha bem fluida e depois com um pincelzinho de aplicar batom, eu vou depositando essa laminha por todo o recorte, tomando bastante cuidado ali na divisa, para que não suba demais. Eu aplico esse pigmento dessa forma, devido à textura dele ser um pouco mais grossa, um pouco mais frocada, eu tenho a necessidade de diluir e depois colocar um pouquinho da pastinha, para que ele não craquele na pálpebra da pessoa. Essa foi a melhor forma que eu achei de aplicar esse produto. Ele é bem bonito, porém ele craquela com facilidade. Então, é necessário diluir e depois colocar um pouco da cola líquida para estar virando a pastinha, sendo mais fácil de aplicar e não perder o brilho. Agora, com um pincelzinho pequeno de aplicação de sombra, estou aplicando a asa de borboleta 228 Ouro 3D da Florenza, para dar acabamento nesse recorte, deixando ele um pouco ainda mais brilhoso. Agora, com um pincelzinho de aplicar batom, e esse um lado mais fino e o outro lado mais pontudinho, esse é da Natura, com o delineador em gel da Color Pop diluído, eu vou traçando inicialmente um traço rente aos cílios, fazendo o cantinho mais fino e vou engrossando aos poucos. Agora eu faço o puxadinho
E vou preenchendo. Com bastante paciência, que eu não sou muito fera no delineado. Ainda tenho um pouco de dificuldade, mas a gente vai se esforçando para estar melhorando. Depois eu venho dando acabamento, deixando ele bem retinho, tirando as barriguinhas. O batom escolhido para hoje é o da Latica, na cor 20. Ele é um vermelho bem bonito. Primeiro eu faço o contorno da boca e depois eu venho preenchendo o centro. Tem que ter bastante paciência, né, para estar aplicando batom escuro, porque qualquer borradinha que você dê ali, vai estar mais visível do que se fosse um batom mais claro. Aí eu vou fazendo com bastante paciência, para que não borre. Vou corrigindo ali as bordinhas. Agora eu estou aplicando o delineador em gel na linha d'água, com auxílio de um pincelzinho pequenininho de aplicar batom mesmo. Eu vou preenchendo toda a linha d'água com esse delineador em gel. Agora eu venho aplicando o delineador rente aos cílios, deixando essa região bem pretinha. Logo em sequência eu já venho esfumando. Agora com um pincelzinho pequenininho de precisão, aplico a sombra mais vermelhada, rente a esse delineador. E depois, em sequência, eu já venho aplicando a sombrinha mais mostarda, logo abaixo dessa mais avermelhada. E venho com um pincelzinho de vassourinha, e varro toda essa sombra que tenha caído. Finalizei os olhos com máscara de cílios, nos cílios inferiores, e coloquei um ponto de luz no canto interno. E esse foi o resultado final da maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos.